Bem, antes da gente examinar propriamente as ações que o adquirente vítima, né, de vício redibitório pode tomar contra o alienante e também examinar os prazos previstos na legislação para que essas providências sejam tomadas, vamos terminar um último tópico aí dessa parte geral, examinando o artigo 443 do Código Civil. O 443 diz que se o alienante conhecia... Desculpa, o 444. 443 a gente examinou no vídeo anterior. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Aqui é uma regra também bastante importante. Vamos imaginar que naquele exemplo do carro, que tinha lá um defeito oculto no câmbio, no terceiro, quarto, quinto dia de uso, o adquirente rodando com o veículo pela cidade, em função daquele defeito na embreagem, acaba perdendo o controle da direção do automóvel e vem a colidir num poste. E como consequência da colisão, o carro fica completamente destruído. A famosa PT, perda total. Mesmo nesse caso, o adquirente terá direito à garantia contra vício redibitório. Mesmo que ele não consiga mais devolver a coisa adquirida por causa do seu perecimento, ele terá como exigir do alienante o reembolso do preço pago. E, conseguindo demonstrar que houve má-fé, além do reembolso do preço pago, indenização por perdas e danos. Então, o fato dele não poder mais devolver a coisa ao alienante, porque ela pereceu em função do vício redibitório, não torna impossível o exercício da garantia. Tá certo? Espero que tenham entendido. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre as chamadas ações edilícias. Ações edilícias são os instrumentos processuais colocados à disposição do adquirente de coisa com vício redibitório a fim de exigir perante o alienante a garantia que a lei obriga o último a prestar. São duas espécies de ações edilícias que correspondem às duas medidas, às duas alternativas que a lei assegura ao adquirente caso a coisa por ele obtida a partir de um contrato de alienação onerosa, comutativo, apresente um vício redibitório. Então, o adquirente tem à sua disposição duas alternativas. Ou ele rejeita a coisa, ou seja, a devolve para o alienante e assim recupera o preço pago e eventualmente uma indenização por perdas e danos caso demonstre que houve má-fé. Ou ainda, caso não queira devolver a coisa, mesmo com defeito por ela apresentado, poderá exigir um abatimento no preço pago. Então, o adquirente que obteve a coisa com vício redibitório tem duas alternativas. Ou ele rejeita a coisa e obtém de volta aquilo que pagou, acrescido eventualmente de uma indenização, na hipótese de má-fé, ou ele exige uma devolução de parte do que ele pagou, ou seja, um abatimento no preço, acumulado eventualmente com uma indenização por perdas e danos, caso demonstre má-fé do alienante. Tá? A cada uma dessas alternativas que a lei assegura ao adquirente, corresponde uma ação edilícia. Nós temos a ação redibitória,
que é a ação que deve ser proposta quando o adquirente da coisa com vício redibitório resolve rejeitá-la, devolvê-la ao alienante, e a chamada ação estimatória ou quanti minoris, que é a ação em que o adquirente de coisa com vício redibitório, obtida em contrato oneroso, comutativo, resolve recuperar parte do que pagou, ou seja, resolve exigir um abatimento no preço recebido pelo alienante, acumulado ou não com indenização por perdas e danos, a depender da ocorrência de má-fé. Então nós temos essas duas ações edilícias: redibitória, quando o objetivo for devolver a coisa e reaver aquilo que foi pago, ou estimatória, também conhecida como quanti minoris, né? A grafia correta está no resumo que eu passei a vocês, que é aquela ação em que o adquirente resolve ficar com a coisa, mas obter o reembolso de parte do que pagou a título de abatimento do preço. Tá? Mas sabe, quem que vai optar por essa segunda alternativa, por uma ação estimatória ou quanti minoris? O cara comprou uma coisa defeituosa e vai optar por ficar com ela? Sim, pode ser interessante. Às vezes o carro que eu vendi tinha lá um defeito de câmbio, mas um defeito que pode ser consertado a custa eventualmente de algum dinheiro e o carro voltar a funcionar perfeitamente. E de repente era um veículo raro, que o comprador estava procurando há muito tempo para comprar e só conseguiu achar comigo. Então pode ser que a opção dele não seja pura e simplesmente desfazer o negócio, devolver a coisa e reaver aquilo que ele pagou, acrescido de alguma indenização, comprovando a minha má-fé. Pode ser que ele queira ficar com o bem, mas evidentemente deseja um abatimento no preço. Afinal, ele pagou por algo, por um veículo em determinadas condições, que depois se revelaram não existir. Tá certo? Então, é até bem comum essa opção pelo abatimento do preço. Sempre o adquirente vai ter essas duas opções garantidas pela lei: devolução da coisa, com recuperação daquilo que pagou, ou manutenção da coisa consigo, com reembolso parcial daquilo que pagou a título de abatimento do preço. Muito bem. O artigo 445, né, do Código Civil, ele estabelece prazos para a adoção dessas providências, para a propositura dessas ações pelo adquirente da coisa com vício redibitório. O 445 caput estabelece o prazo geral, né, o prazo comum para o exercício para a propositura dessas ações edilícias. Diz lá o 445: o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel, e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui no caput do artigo 445. O prazo para a propositura das ações edilícias, tanto a redibitória quanto a estimatória, é um prazo de natureza decadencial. Ou seja, uma vez superado o direito a exigência da garantia contra vícios redibitórios, desaparece. Uma vez superado o prazo, não há mais que se falar em devolução da coisa ou abatimento do preço. Tá certo? Vocês sabem lá que os prazos decadenciais não se suspendem, não se interrompem, ao contrário dos prescricionais. O legislador faz distinção entre o tipo de bem adquirido,
se for bem móvel, o prazo é mais curto, são 30 dias contados da entrega. Se se tratar de um bem imóvel, o prazo máximo será de 180 dias contado da entrega. Então, quando o bem é imóvel, o legislador garante um prazo maior para o adquirente ajuizar essas ações, porque em bens imóveis, às vezes o vício demora um pouco mais de tempo a aparecer, por isso esse prazo mais alongado. E na parte final, para encerrar aqui esse vídeo, o legislador ainda fala, se o adquirente já estava na posse da coisa, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Como assim o adquirente já estava em posse da coisa? Simples. Imaginem que eu emprestei o carro para um amigo, incomodado, por 15 dias, e aí no meio tempo, ou ao término desse contrato mesmo, nos 15 dias depois, ele resolve comprar o carro. Eu falo, tudo bem, eu vendo para você. Nesse caso, como o adquirente já estava com a coisa anteriormente, já teve a oportunidade de testá-la, de utilizá-la, não se justifica que o prazo para as ações edilícias seja o mesmo. O legislador reduz pela metade. A mesma coisa ocorre no caso de um imóvel, se eu vendo a coisa para o locador já está no bem morando há 2 anos e resolve fazer uma proposta de compra, evidentemente que ele já conhece a coisa, ele já sabe todas as características dela e já sabe se ela apresenta algum defeito qualquer. Então, nesse caso, de 180 dias, cai pela metade 90 dias. Tá certo? Mas tem algumas situações peculiares que nós vamos tratar no próximo vídeo.